Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane. Fala galerinha, sejam bem-vindos ao nosso canal Uma Ligia e eu estou aqui para ajudar vocês nas questões de humanas do Enem. Então, se você é de humanas, vem comigo. Vamos corrigir as questões do Enem de 2012, caderno amarelo, primeira aplicação. Galera, vocês que não são de humanas, não fiquem tristes. Depois eu vou gravar um vídeo de motivação para quem não gosta de humanas, tá bom? Principalmente história. Depois vocês vão ver um outro lado legal da história. Porque na verdade, gente, história, convenhamos, que a história do nosso passado, seja do Brasil, dos povos antigos, nada mais, nada menos, história é história, né? Tá ligado naquelas famosas historinhas? Historinhas. É história. História da minha vida, da sua vida, da nossa vida e da vida das pessoas. Mas chega de falar, porque isso é assunto para outro vídeo. Vamos resolver as questões. Vamos lá? Questão número 4. Enem 2012. Caderno amarelo, viu, gente? Já falei, mas tudo bem. Ah, e antes, não se esqueçam de compartilhar e de curtir nossos vídeos. Assim vocês vão estar ajudando para a melhoria do canal, para nós resolvermos mais questões e bora estudar. Vamos lá, a questão diz 4. A questão 4 diz assim: em um engenho, sois imitadores de Cristo crucificado. Gente, desculpem atrapalhar vocês. Gostaria de pedir desculpa nos meus vídeos anteriores, se tiver cachorro latindo, uma falação. É porque geralmente acontece eventos peculiares nos áudios. Mas tudo bem, né? Vamos estudar mesmo assim. Em um engenho, sois imitadores de Cristo crucificado, porque padeceis em um mundo muito semelhante o que o mesmo Senhor padeceu na cruz. E em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta por 2 madeiros, e a vossa, em um engenho, é de 3. Também ali não faltam as canas, porque 2 vezes entraram na paixão, uma vez servindo para o cetro de escárnio e outra vez para a esponja que lhe deram fel. A paixão de Cristo foi parte da noite sem dormir, foi parte de dia sem descansar. E tais são as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido e vós despidos. Cristo sem comer e vós famintos. Cristo em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos e tudo isso que se compõe em vossa imitação, que se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. Sermões. Gente, vocês lembram de uma questão? Eu não vou falar agora, senão eu vou falar a resposta para vocês. Mas não confundam também engenho com feudalismo, viu, galerinha? Essa época da história, apesar de ser muito parecida, engenho a gente vai se tratar de outro assunto que na verdade é a resposta. Vamos lá, vamos primeiro fazer, depois eu vou explicar a questão, do que ela está querendo dizer. O trecho do sermão do padre Antônio Vieira estabelece uma relação entre paixão de Cristo e a atividade dos comerciantes de açúcar nos portos brasileiros. B. A função dos mestres de açúcar durante a safra de cana. C. O sofrimento dos jesuítas na conversão dos ameríndios. D. O papel dos senhores na administração dos engenhos. Ou E. Qual será a resposta, hein, gente? Ou é o trabalho dos escravos na produção de açúcar? Gente, na verdade, vocês já sabem, convenhamos que a resposta é a letra E. Por que eu tava falando com vocês, gente? Lembra numa questão anterior, justamente falando sobre isso, sobre a escravidão e sobre os índios? Uma questão até desse, uma questão anterior, se não me engano, era a questão. Não
não me lembro, era a questão número 2, desse mesmo Enem. O que que acontece? Lembra da catequização dos escravos? Na verdade, isso é uma camuflagem de catequização dos escravos. Por que eu digo camuflagem? Porque antes os escravos não eram vistos como seres humanos, como almas. Na verdade, lamentavelmente e triste o preconceito antigamente, eles eram vistos como animais. Por isso que eu coloquei catequização entre aspas, porque na verdade os índios, em comparação aos negros, nem tem comparação, porque na verdade os índios foram privilegiados nesse quesito. Pelo fato aqui, gente, vocês verem, em um engenho, sois imitadores de Cristo, eles estão fazendo tipo uma analogia ao sofrimento de Cristo e na obrigação dos negros nesse período sofrerem esse argumento, né? Que no caso eles alcançariam a salvação. O que na verdade é uma atitude muito injusta, né, nesse período. Então, óbvio que a letra E, o trabalho dos escravos na produção de açúcar. A gente está falando de engenho. Lembra que eu falei com vocês para não confundirem engenho com feudalismo? Porque, embora parecidos, é totalmente diferente. Feudalismo lembra do senhor feudal. Na verdade, sim, as classes eram menosprezadas. As classes, no caso, me refiro aos camponeses. Aqui não, já estamos tratando de escravidão, que na verdade, entre os camponeses, né, na verdade, nos camponeses a gente tem a briga por terras, aqui estamos falando de escravidão. No caso, eles não tinham privilégio nenhum, eram totalmente maltratados, né? Uma vida totalmente diferente, mas em partes parecida com a época do feudalismo, nessa questão de servidão. Tá certo? Então tá bom, galerinha. É isso aí, a letra E, o trabalho dos escravos na produção de açúcar. Tá bom?